Pai querido, Pai santo, eis aqui, Senhor, presbítero Leandro. Pai, que essa palavra, Deus amado, que o Senhor colocou no coração do teu servo, possa falar nos nossos corações nessa manhã de maneira sobrenatural. Usa, Pai querido, com ousadia, com intrepidez, que possamos sair daqui, Deus amado, mais crentes, Deus amado, crendo mais, sair daqui, Deus amado, transformados pelo poder do teu Espírito Santo. Pai, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém. E uma salva de palmas para o presbítero Leandro, por favor. Dê a mão ao seu irmão, que a nossa irmã acabou de falar, é de Deus, irmãos. Todos deem a mão, feche os corredores. Deus vai fazer algo sobrenatural aqui hoje. Feche seus olhos. Você vai começar a orar por esse irmão que está do seu lado. Se você não sabe o nome dele, pergunta o nome dele rapidinho. Perguntou? Já sabe o nome dele? Então, abra sua boca de profeta e de profetisa do Senhor e comece a abençoar a vida dele. Comece a pedir para que Deus venha tocar na vida deste irmão, para que Deus venha trazer a cura sobre ele, para que o Senhor venha restaurar a vida deste irmão em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, no poder do teu santo e poderoso nome, eu intercedo nessa hora por esta igreja, por esse irmão, por essa irmã que entrou aqui. Quem sabe, ó Deus, ela entrou com o coração triste, com o coração contrito, com o coração desesperado, passando por um momento de luta, de dor, de sofrimento, passando por uma prova, por uma luta na sua vida, mas mesmo assim, ó Deus, esta pessoa acordou nesta manhã e veio até a tua igreja para ouvir a tua palavra, para louvar o teu santo e poderoso nome. E eu creio que nesta manhã o Senhor vai trazer cura, o Senhor vai trazer restauração, o Senhor vai operar um milagre nesta vida, trazendo alegria novamente a este coração, trazendo firmeza, trazendo esperança, trazendo, meu Pai, o amor do Senhor sobre este coração. Se essa pessoa não se sente amada, se ela não se sente querida, que o teu Espírito Santo de amor possa envolver esta vida nesta manhã e ela possa ser amada, que ela se sinta amada, se sinta querida, se sinta preciosa, precioso para o Senhor, porque é por causa deste irmão, desta irmã, o Senhor entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que ela tivesse vida, e vida em abundância. Entra, meu Deus, em todas as áreas desta vida, entra na casa, entra na família desta pessoa, vai lá, visita o filho, visita a filha, visita esta pessoa que ele tem orado, intercedido, este filho que tem entristecido o coração desta mãe, esta filha, que o Senhor alcance agora, em nome de Jesus Cristo, e venha trazer restauração, venha operar um milagre, Deus, em nome de Jesus Cristo, que esta pessoa nesta manhã seja curada, seja restaurada, seja liberta de vícios, seja liberta de tudo que não provém do Senhor, que o teu Espírito, ó Deus, faça morada nesses corações, traga cura no corpo físico, traga cura na mente, traga cura na alma, traga cura sobre esta vida, no nome de Jesus Cristo. Oh Deus maravilhoso, nós clamamos o Senhor, porque o Senhor é bom, misericordioso, justo e fiel. Deus, traga cura sobre esta vida, traga cura sobre esta igreja, venha derramar, meu Pai, o bálsamo do Senhor sobre cada irmão, cada irmã. Cura, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Toda doença vai embora, o câncer vai embora agora em nome de Jesus. Toda enfermidade neste corpo vai embora, toda dor, todo mal, em nome de Jesus, vai embora agora, porque é o Senhor que está curando, é o Senhor que está restaurando, é o Senhor que está operando, Pai. Nós abençoamos estas vidas, nós abençoamos estes irmãos, para a glória do teu santo e poderoso nome, Pai. Oh, Papai, traga restauração, em nome de Jesus, traga cura, traga, meu Pai, graça, amor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Dá um abraço agora nesse irmão, nessa irmã, dá um abraço primeiro,
Oh, aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Fala para ele, oh, irmão, você é precioso. Fala para ele, você é precioso. Você é precioso, eu preciso de você. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 16 e de 17. Glória a Deus. Os irmãos da mídia estão aí já me ajudando. Aleluia. Todos acharam? Achou? Pode seguir aqui também. Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá. Feche o seu, pode se assentar. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom vê-los nesta manhã, aqui fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto com a igreja muito importante: o Evangelho. A palavra Evangelho, quando você vê no grego, ela tem um significado de boa mensagem, boas novas, boas notícias. Mas nós temos acompanhado o que anda acontecendo ao redor do mundo. E quando você observa o sermão de Jesus no monte, o sermão profético, em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, você começa a observar o que Jesus está falando, tudo já está se cumprindo ao longo da história. Você observa guerras, Israel está em guerra com seus vizinhos, Rússia com a Ucrânia, Coreia do Norte querendo entrar, OTAN, e parece que as coisas estão indo de mal a pior. Mas o Senhor Jesus disse que tudo isso ainda seria o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Isso nos mostra que são sinais claros que se aproxima o tempo do fim. Que a volta de Cristo é iminente nesta terra. Mas parece que as pessoas têm tratado o Evangelho com uma certa indiferença. Têm tratado as boas notícias da salvação de uma forma aquém daquilo que Deus fez por nós através do Evangelho. O Evangelho hoje virou até motivo de piada. Motivo de vídeos engraçados, de zombaria. Pessoas hoje ganham dinheiro, lucram, zombando, brincando com o Evangelho. Porque as pessoas deixaram de lado a seriedade da palavra de Deus. E muitos têm brincado com o Evangelho. E a palavra de Deus nos diz, Paulo dizendo à igreja de Roma, a primeira coisa que você deve entender
O Evangelho é o poder de Deus. Fala para essa pessoa do seu lado. O Evangelho é o poder de Deus. Mas ele é o poder de Deus para quê? Para um motivo. Fala para o seu irmão. Para a salvação da sua alma. O Evangelho não tem outra motivação a não ser a salvação da sua alma. Se você tem ouvido outro Evangelho, que não é sobre a salvação da sua alma, isto é tertúlia flácida, bovinos adormentaliestes mortales. O que é isso? Alguém falou assim, o que é isso? Fala para o seu irmão, conversa mole para boi dormir. Quem está entendendo, diga amém. Porque no Evangelho se manifesta a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Você sabe? A justiça de Deus é o seguinte: eu e você somos ramartiolos. Fala para o seu irmão, você é um ramartiolo. O que é isso, bebê? Você está falando de estrangeiro de novo? Fala assim, você é um pecador. Você é alguém que por mais que você se esmere, você tente, você acaba pecando, sim ou não? E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Então toda vez que eu e você pecamos, nós merecemos a morte. Fala para o seu irmão assim, condenação. E aí nós temos um problema muito grande, porque quem vai nos condenar é o justo juiz de toda a terra. É o próprio. Aí não tem como chamar advogado, chamar testemunha. Porque você está diante de um Deus que ele é um fogo consumidor. A Bíblia diz que ele é um fogo consumidor. Em Hebreus diz que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então nós estávamos numa situação muito difícil, porque nenhum de nós poderia chegar diante de Deus e se justificar diante de Deus. Porque nós transgredimos diariamente as leis, os mandamentos. Mas fala assim para o seu irmão, mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que fazer então, se eu estou diante de um Deus que é justo, e a justiça de Deus manda me condenar porque eu sou um transgressor? O que fazer? Deus então manda o seu Filho Jesus, para que o Senhor Jesus morresse na cruz do Calvário como substituto, no meu lugar e no seu lugar. Então o Senhor Jesus se tornou maldito, porque ele morreu de morte de cruz, para que você e eu fôssemos justificados diante de Deus. Então quando Deus for julgar você, ele teria que condená-lo. Mas quando você recebe Cristo, que morreu na cruz do Calvário no seu lugar, o sangue dele pagou o preço pelas suas transgressões e as minhas transgressões, o Deus justo olha para você, mas você está em Cristo,
E Romanos 8:1 diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque agora ele olha para você e não vê mais você, ele vê Cristo, que justificou as suas transgressões, as minhas transgressões. Isto é justiça de Deus. Por isso você não será condenado, você que está em Cristo Jesus. Não porque você é muito bom, não porque você é bonzinho, não porque você faz campanha de alimento, mas pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é mediante a fé. Quem está entendendo, diga amém. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É justiça de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Então vamos prosseguir. O que é o Evangelho? Coloca para mim 1 Coríntios 15. O Evangelho ele é muito simples. Nós que complicamos o Evangelho. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Fala para o seu irmão, isso é Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele virá. E ele vai voltar. Isto é o Evangelho. Por que eu estou falando isso? Por que eu tenho que vir aqui nesta manhã para explicar para a igreja novamente os rudimentos da fé? Porque está difícil, presbítero Renato, presbítero Oscar, está difícil de engolir o que estão fazendo com o Evangelho. Você liga uma rádio que se diz cristã e você começa a escutar coisas do arco da velha. Você começa a escutar, venha na minha igreja, porque aqui existe o óleo de fogo. Porque o óleo de fogo cura doença, que o óleo de fogo faz e acontece. Eu falei, que raio de óleo de fogo é esse? Aonde nas Sagradas Escrituras está dizendo que óleo de fogo vai curar alguém? O único que tem poder para curar, para ressuscitar, para te dar vida eterna é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus. Venha, porque nesta igreja revela o oculto, o escondido. O fulano de tal vai estar aqui, aí coloca uma música de fundo, dá uma emoção, irmão. Ele vai vir e vai acontecer, porque ele faz, ele acontece. Quem que é ele na ordem do dia? Eu estou falando com muito temor e tremor diante de Deus. Quem sou eu? Quem é este irmão? Quem é o presbítero? Quem é ele? Quem somos nós se não for por Cristo Jesus? Só há um nome dado entre os homens pelo qual merecemos ser salvos, e é o nome de Jesus Cristo. Não há outro nome. É o nome de Jesus. Não é pastor A, não é pastor B, não é pastor C, não é bispo, não é papa, não é ninguém. É Jesus Cristo de Nazaré. É este nome tem poder. Ele tem poder para transformar. Não são pessoas, não são homens, não são sistemas religiosos. E eu fico preocupado porque uma multidão está indo atrás dessas pessoas. Igrejas estão abarrotadas para ver essas pessoas que estão oferecendo a si mesmo e não o Evangelho.
oferecem promessas obscuras, falam de coisas que Deus não mandou falar. Prometem coisas, milagres, unção de não sei o quê, unção não sei daqui, diz que você esquece, pá de cá, pá de lá. Põe a pessoa para fumar um cigarro no altar, agora eu esqueci que eu fumava. O que está acontecendo? E o triste, que irmãos estão indo atrás dessas coisas. Paulo falando à igreja dos Gálatas, ele está falando para aqueles irmãos: olha, vocês estão... Chegou os judaizantes falando para vocês, e vocês rapidinho já estão ouvindo eles, esqueceram o evangelho. A Bíblia chama isso de ventos de doutrina. Tem irmãos e irmãs que vivem atrás de novidades. Na igreja fulano de tal está acontecendo isso. Lá acontece aquilo outro. Aí todo mundo vai. Agora é na outra. Agora é aqui. Vento de doutrina. Doutrina de homens. Pega a sua Bíblia aí. Levanta ela. Fala assim para o seu irmão assim, ó, só isto basta. Tão somente isso. Não precisa de luz piscando. Não precisa vestir as roupas esquisitas. Não precisa nada disso. Fala para o seu irmão assim, não precisa pagar. O evangelho é de graça. É de graça para mim e para você. Mas o nosso Senhor, Ele pagou um preço muito alto. E o preço que Ele teve que pagar é ir para uma cruz. Onde as pessoas zombaram dele. Se tu és o Filho de Deus, desça aí. Furaram ele. Pregos em suas mãos, em seus pés, coroas de espinho. Ele teve que perder todo o seu sangue. Como Pedro diz, não foi com prata ou ouro, com coisas corruptíveis como essa, que você foi salvo. Você foi salvo pelo precioso sangue de Cristo. Igrejas que dizem que você, para ser alguém, tem que ter as coisas. Outro dia eu estava ouvindo, irmãos, um irmão famoso pregando, presbítero Oscar, que Jesus tinha casa na praia. Eu vou até beber água. E como carpinteiro ele era muito rico, que fazia vários móveis e tal, e tinha a casa na beira da praia. Eu não sei o que eu faço, não, irmão. Não sei o que eu faço. Isso está pregando, irmãos, rede nacional. Todo mundo está vendo. E os irmãos falando amém. Dando glória a Deus. Porque está falando com os irmãos um negócio de dinheiro. Paulo, Pedro e João, eles estavam chegando na entrada de um templo chamado Formosa. E tinha lá um paralítico, irmãos. E eles estavam indo em direção ao paralítico. E o paralítico estendeu a mão para pedir esmola para eles. Pedro e João estavam durinhos, irmãos.
Nada no bolso. Não tinha nada no bolso. E aquele homem pediu, o que estava pedindo? Esmola. Se ele tivesse uma moedinha ali, um denário, seja o que for, arrancava e dava para ele. Só que aqueles homens tinham algo muito maior do que prata e ouro. E eles disseram para aquele homem: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Aquele homem imediatamente foi curado da sua paralisia. Ele se colocou de pé, começou a glorificar a Deus. O evangelho é muito maior do que riqueza. O evangelho é muito maior do que essas coisas, irmãos. Deus não é contra você ser próspero, ser abençoado, ter sua casa, seu dinheiro, conta bancária. Não é isso que eu estou falando. Nós estávamos na lição do GC e uma frase muito interessante foi dita na lição. Existem muitos ricos pobres e muitos pobres ricos. Eu conheço famílias, irmãos, que mandam mensagem para mim pedindo um ovo. Mas eu chego na casa deles, irmãos, eles estão dando glória a Deus. Mas tem pessoas que são milionárias, mas não tem nada, não tem paz, não tem felicidade, não tem família, não tem sossego, não consegue dormir, fica tomando antidepressivo para dormir. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação, irmãos. Certa vez eu encontrei com um jovem, irmãos, na época eu era líder de jovens. Muito tempo eu não via, eu vi ele, Rafael. E ele não estava mais na igreja. Eu falei: que isso, cara? Não está na igreja mais não? A gente caminhava junto. Você me ajudava lá. O Rafa desviou, presbiteriano. Ele falou para mim que agora a vida dele está melhor, porque quando ele saiu da igreja ele prosperou. Não dá, irmão. Esse mundo vai passar. Tudo vai passar, mas Jesus falou: as minhas palavras não vão passar. Não vão passar, irmãos. Não vão. Obrigado, senhor Levi. Segunda de Coríntios 2,17, coloca para mim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 2,17. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Hoje o evangelho virou um comércio, irmãos. Parece que o evangelho tem virado uma máquina de ganhar dinheiro. Pessoas que começaram sinceras com Deus. Pessoas que foram chamadas pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra de Deus. Não eram ninguém, não tinham nome. Viviam na lama. Deus transformou, pegou aquela pessoa com a sua destra da fidelidade, trouxe essa pessoa, transportou ela para o reino do Filho do seu amor. Mudou a história da vida daquela pessoa. E aquela pessoa, com o tempo, foi se esquecendo de quem ela era, de onde Deus tirou ela. E as muitas coisas começaram a deslumbrar estas pessoas. Fama, riqueza, nome, curtidas no Instagram,
seguidores. E hoje essas pessoas abandonaram a fé. Estão servindo a Mamon, ao dinheiro. Estão construindo impérios e não um reino. Deus nos chamou para construir um reino e não impérios. Estão mercadejando, estão negociando o evangelho. Este evangelho, como eu disse, tem um preço muito alto, irmãos. Põe em 1 de Pedro, por gentileza, 1,18. 1 de Pedro 1,18. Eu vou com calma aqui para te entender, irmãos. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Fecha seus olhos rapidinho. Lembra agora de onde Deus te tirou? Lembra aí. Espírito Santo, eu te peço nessa hora, em nome do Senhor Jesus, faça esse irmão lembrar de onde o Senhor tirou ele, essa irmã. Mostra como era a vida dele antes de ti. Mostra como era a vida antes do Senhor resgatar. Antes do Senhor entrar lá naquela favela, naquele buraco, naquele lugar e tirar da boca de fumo, tirar de dentro do boteco, tirar da cachaça, tirar das drogas, da maconha, da cocaína. Mostra, Senhor, esta pessoa como era quando o Senhor tirou da prostituição, dos vícios. Mostra, Espírito Santo, quem era esta pessoa sem o Senhor, que falava palavrão, que brigava, que não tinha paciência, que não tinha nome, estava endividado, brigava com a família, era abandonado. Fala, Senhor, mostra, Espírito Santo de Deus. Mostra para essa pessoa que ela está aqui não por causa de ouro e nem de prata, que ela está aqui pelo precioso sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro Imaculado, daquele que foi morto na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida, e não qualquer tipo de vida, uma vida abundante, não um império, um reino de Deus, para a salvação, para a eternidade, em nome de Jesus. Quem se lembrou, faz assim, ó. Fala para o seu irmão, devemos ser cooperadores do Evangelho. E não, fala assim, e não um empecilho para o Evangelho. Fala para o seu irmão, porque o Evangelho requer de todos nós esforço e dedicação. Põe para mim 1 de Coríntios 9,16. 1 de Coríntios 9,16. Glória a Deus. Me ajuda aí, irmãos. Se anuncio, não tenho de que, pois sobre mim pesa essa, porque ai de mim. Pode deixar aí que nós vamos continuar lendo. Vamos só meditar nesse versículo. Se anuncia o Evangelho, não tenho do que? Eu sou o cara. Eu sou fulano de tal. Você tem que se sentir privilegiado. Se Deus te chamou para anunciar o seu Evangelho, e o chamado é para todos, ide, portanto, por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crê, né, será batizado. Você vê lá Marcos 16:16. Mas Paulo diz, isso pesa sobre mim,
como uma obrigação. Paulo chega a falar: eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. Porque eu sei o que Cristo fez na minha vida. Eu sei a transformação. Ele vai falar em sua carta a Timóteo, ele fala: Timóteo, dos pecadores eu era o pior. Em 1 Coríntios 15 ele vai dizer: olha, ele não merecia nem ser chamado de apóstolo, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. É alguém que sabe que não merece nem estar vivo. Quem prega o evangelho sabe que ele não merece. Eu subo nesse altar, irmãos, com a certeza no meu coração: eu não merecia estar aqui. Não merecia mesmo. Eu zombava, irmãos. Eu zoava, brincava, ficava debochando os crentes, imitando, caindo. Eu não merecia estar aqui. Mas a graça de Deus é tão poderosa. A graça de Deus na vida de uma pessoa é tão poderosa que não fui eu que escolhi ele. Foi ele que nos escolheu. Foi ele que te chamou. Se você sentou aqui hoje, se você foi convidado, não foi porque o fulano te convidou, foi Deus que trouxe você aqui. Ele lançou sobre você cordas de amor e te atraiu e te trouxe até aqui. É o evangelho que muda a vida, irmãos. Que transforma os corações, que muda os nossos pensamentos, que muda as nossas atitudes, que muda as nossas palavras, que muda a nossa maneira de ser, de vestir, de andar, de falar, de tratar as pessoas. É o evangelho. Isso é uma obrigação nossa. Pesa sobre nós essa obrigação, sobre os nossos ombros, de pregar a palavra. Aí de nós, se não pregarmos a palavra, continua o versículo próximo. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Ele confiou em você. E sabe o que é o mais bonito? Paulo fala que esse tesouro do evangelho foi colocado em vasos de barro. Sabe quem é o vaso de barro? Bate assim no seu peito, assim, ó. É você. Deus poderia ter pegado o evangelho. Pedro diz que os anjos quiseram pregar o evangelho. Os anjos quiseram anunciar isso que eu estou anunciando para vocês. Mas foi nos dado a nós vasos de barro. Sabe o que é o vaso de barro? Fala para o seu irmão assim: não tem valor nenhum. Se você tem um vaso de porcelana chinesa, irmão, daqueles lá da Turquia, não sei, que é os vasos chiques, e um vaso de barro na sua casa, se o vaso de barro quebrar, o que você vai fazer? Mas se o vaso de porcelana quebra, o enche d'água, não enche, irmão? Misericórdia. Mas agora eu vou te ensinar algo. Imagina que isso aqui é o vaso de barro. Um vaso de barro. Sem valor? Mas Deus fez algo. Deus pega o poder dele, que é o quê? O evangelho é o quê, irmãos? Me ajuda, irmãos? O evangelho é o? Ele é a justiça de? Ele é mais valioso do que coisas preciosas. Ele pega o seu evangelho, vem, coloca em vasos
agora esse barro, que é o que é agora. O que esse vaso é agora? É um vaso de barro comum? É o quê? É por isso que nós cantávamos aquela canção antigamente que dizia assim, ó: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele: chega de ficar. Dizendo às vezes que não é ninguém. Ponta para ele: eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar. O vaso não tem valor nenhum. Mas quando Deus enche o vaso, aleluia, esse vaso que não tinha valor nenhum, ele começa a se tornar um vaso precioso, um vaso de valor inestimável. É por isso que lá em Malaquias Deus fala: vocês serão para mim como um particular tesouro. Nós, irmãos, olha para nós, olha para a nossa carcaça, olha para você assim, irmão. Deus colocou o seu tesouro em você. Hoje você é templo do Espírito Santo de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso, irmãos? Hoje você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é valioso. Quem quer dizer para você que você não tem valor é Satanás. Ele quer dizer que você é um inútil, imprestável, que você não vai ser nada, não vai conseguir nada na sua vida. Mas fala para esse capiroto dos infernos o seguinte. Fala para ele assim agora: eu tenho valor. Eu sou precioso. Eu sou vaso de barro. Mas o que está dentro de mim, nem prata, nem ouro, nem coisas corruptíveis podem substituir. Porque aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos habita amém, irmãos? Filipenses 1:27. Glória a Deus. Filipenses 1:27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Por isso que eu falei, quando a irmã veio aqui falar na frente, eu falei: é de Deus, irmã. Viver de modo digno do Evangelho. É sermos as cartas escritas por Deus, para que as pessoas possam lê-las. Viver de modo digno é honrar a Cristo todos os dias da sua vida, andando em santidade, em temor, em tremor, orando, jejuando, se santificando, não dando mau testemunho, não entristecendo o Espírito Santo de Deus, andando juntos como uma só alma. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos um, irmãos. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém.
Aqui não tem ninguém mais especial do que ninguém. Somos o corpo de Cristo, somos iguais, fazemos parte, nós somos guiados pelo cabeça que é Cristo. Você é uma parte importantíssima do corpo. Esse corpo sem você não funciona direito. Esse corpo sem você anda manco. Esse corpo sem você, irmãos, tem dificuldade. Por mais que você olhe para você e diga, olha, ninguém me vê aqui na igreja, ninguém importa comigo, eu sou tão pequenininho. Mas eu quero te dizer, você tem uma importância muito maior do que você imagina. É muito ruim quando você não está aqui. É muito ruim quando você desanima e sai. É muito ruim quando não vemos mais os irmãos que outrora estavam conosco, combatendo a fé. Irmãos, se não fosse as pessoas aqui, é claro, Deus acima de tudo, mas os irmãos que estão, que nos ajudam diariamente. Quantas vezes eu fui ajudado aqui nesta igreja? Quantas vezes irmãos nem sabiam o que estava acontecendo, as lutas que eu estava enfrentando, que são muitas, irmãos. Vieram, deram uma palavra, te dão um abraço. Falou, irmão, por que você está aí triste, cabisbaixo? Deus é contigo, Ele vai te ajudar, vai na sua casa, te visita, vai lá conversar. Te liga, ó, não estou te vendo. Presbítero Renato, ô Léo, o que está acontecendo? Oscar, uma vez eu fiquei chateado aí, cara. Ele largou o culto, foi lá atrás de mim. São irmãos, que te ajudam todos os dias. Você não caminha sozinho, você não pode, você não consegue caminhar sozinho, irmãos. Você não é autossuficiente. Você precisa das pessoas, você precisa dos irmãos que estão do seu lado. Você precisa dessas pessoas todos os dias. Por mais que você ache às vezes que não precisa, você precisa. São essas pessoas que estão ao seu lado que te complementam, é a sua família. Que te ajudam nos momentos mais difíceis. São justamente essas pessoas, irmãos. Aleluia. Viver o Evangelho de modo digno, irmãos, é você se afastar da aparência do mal. É você fugir do pecado, você fugir daquilo que causa embaraço, que causa estranheza, que causa coisas erradas na nossa vida. Isso é viver do modo digno do Evangelho. Não que você seja perfeito, mas você tem que fazer algo. Dia após dia lutar, combater, para que você alcance a estatura do varão perfeito que é Cristo. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós possamos fazer isso, irmãos, em nome de Jesus. Gálatas 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Próximo. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. O evangelho não é para nosso ego, irmãos. Não é para que você fique inflado. Sabe o que acontece às vezes? Deus te alcança, coloca o tesouro precioso no vaso de barro. Você tem a vida transformada. Aí quando você sai lá fora e encontra as pessoas que ainda são vasos de barro, mas ainda não tem o precioso tesouro dentro.
Você passa, está aqui o vaso, em vez de você chegar perto desse vaso e jogar o que você tem dentro lá, você faz isso aqui, ó. Você desvia dele. Você esquece daqueles que ainda precisam ser cheios do precioso tesouro. São muitos vasos. São muitas pessoas lá fora que precisam de você, que precisam daquilo que você tem dentro de si. Não para agradar homens, mas para agradar a Deus que te chamou, para transportar a sua presença e encher a vida daqueles que estão à sua volta. Quem entende, diga amém. Gálatas 1:9 para terminarmos. Quero que todos leiam esse versículo comigo. Já pode ficar de pé, igreja, nós vamos orar. Nós já vamos terminar. O louvor, se puder vir aqui. Nós vamos terminar esse culto louvando o Senhor, agradecendo Ele por tudo. Vamos juntos? Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. Se você ver outro evangelho que não seja este, que passa pela cruz de Cristo, que passa pelo arrependimento dos pecados, que passa por uma conversão genuína, que passa pelo preço derramado do sangue de Jesus pelas nossas vidas. Se alguém anunciar este evangelho contrário a estas coisas, fala para o seu irmão assim, ó, vaza. Como eles falam lá no Rio de Janeiro, rala peito. Some, irmão, vaza, corra de um evangelho diferente deste. Porque quem prega um evangelho diferente deste será amaldiçoado. Anátema.